O homem, ele é um ser social. Ele vive em sociedade e ele precisa estar em relação. Essa é uma necessidade vital. Nós precisamos de relacionamento. Como nós precisamos de comida e bebida. A pessoa que não se relaciona bem, a capacidade de desenvolver e manter a vida diminui completamente. Então, nós precisamos de relacionamento. E a gente tem vivido num momento muito desafiante. As pessoas perderam a noção disso. Nós estamos vivendo uma situação onde nós estamos cada vez mais construindo recursos e estratégias para a solidão. Olha que estranho. Nós nunca tivemos uma época, em nenhum dos tempos, onde se tivesse mais informações. Nós temos informações de tudo. E nós também nunca tivemos tanta liberdade. Sim, nossa liberdade hoje ela é extrema, como nunca foi. Muitas informações, muita liberdade, mas as pessoas estão cada vez mais distantes. Cada vez mais só. Liberdade então para quê? Informação então para quê? E é estranho, porque quanto mais as pessoas buscam informações, quanto mais se tem informações, mais confusas as pessoas ficam. Não é? Pensa, numa época de tanto recurso, observem, as pessoas estão perdidas. Nós não estamos sabendo manter e desenvolver nossas relações em nome dessa liberdade. Mas eu pergunto para vocês, liberdade para quê? O que se faz com essa liberdade? O quanto essa liberdade, ela nutre? Que tanto? Né? Que tanto eu tenho paz com isso? Então eu quero convidar vocês a perceber isso e, mais do que perceber, se movimentar no rumo daquilo que você precisa. Então essa é a nossa primeira aula, e na nossa primeira aula eu vou explicar para vocês como o ser humano funciona, tá? Porque se eu preciso de relacionamento, da mesma forma que eu preciso de água, de comida, eu deveria ter aprendido a fazer isso com 5, 7 anos de idade. Bom, para eu saber me relacionar com as outras pessoas, o básico é eu saber me relacionar comigo. Agora, como é que eu sei me relacionar comigo se eu não aprendi como o meu aparelho psíquico funciona? Porque o físico, com 7 anos de idade, 5, 6, depende da casa, né? Em algumas casas 3, em outras 10. Mas nós aprendemos a cuidar do corpo nessa fase, 5, 6 anos. Então eu aprendi a nutrir, a hidratar, a higienizar, a cuidar, a perceber o momento em que eu estou adoecendo e a pedir ajuda, não é? A pedir ajuda para o médico, né? Quando as coisas não vão bem, né, Romão? Sim. Mas o psíquico não. Me conta aqui, quem sabe me explicar como o aparelho psíquico funciona? Ninguém. Gente, isso é no mínimo um absurdo, ninguém. Eu ainda ouço as pessoas dizerem assim, às vezes eu acho que eu preciso de um psicólogo.
Você acha? Todos nós precisamos aprender a nutrir, hidratar, desenvolver o nosso psíquico. E é isso que vocês vão aprender nesse curso durante todo o processo. Nós vamos passar por todos os papéis essenciais da vida, todos. Vocês vão entender como vocês funcionam desde a sua concepção na barriga da sua mãe até os dias de hoje. Porque é impossível falar de relacionamento próspero, relacionamento com êxito, se você não sabe a base, que é a maneira como você funciona. Faz sentido? Então, pessoal, eu quero dizer para vocês que nós precisamos de relacionamento para todo sempre. E o maior perigo na vida é justamente acreditar que isso não é necessário. As pessoas estão confundindo muito independência financeira com independência emocional, com independência afetiva. Nós podemos sim seguir bem, viver com prosperidade e de maneira independente em relação às finanças, em relação ao dinheiro. Eu posso simplesmente construir uma estrutura para mim onde eu não preciso do dinheiro do outro. Mas para sempre eu vou precisar de relacionamento e isso dinheiro não compra. Definitivamente não compra. Pelo menos não aquela relação que nutre, hidrata, né? Cria saciedade. Essas relações o dinheiro não compra. Então, nós precisamos, e aqui eu vou provar isso para vocês. Ok? Se vocês saírem daqui com essa clareza, já foi um passo extraordinário na vida de vocês. Tá? Então, o que acontece? À medida que a gente começa a interagir nas nossas relações, quando eu sou bem pequenininha, lá na escola, com meu pai, com a minha mãe, na infância, à medida que eu começo a interagir, eu começo a me desenvolver, e nesse desenvolvimento, eu acabo criando um padrão de comportamento com esse aprendizado. E eu vou explicar para vocês como esse padrão de comportamento acontece. Então, vamos lá. Ó, só as imagens, tá? O desenvolvimento humano, então, começa assim. Quando eu sou um fetinho, lá dentro da barriga da minha mãe, quando um espermatozoide encontra um óvulo e a minha vida começa, eu tenho a capacidade de entendimento desenvolvido? Simplesmente não. Eu não entendo, mas eu já sinto. Puro sentimento. Quando a vida começa, eu sou puro sentimento. Dentro da barriga da minha mãe. Quando eu saio e eu começo a interagir com as pessoas, quando eu começo a perceber a realidade lá fora, então essa minha capacidade de entendimento, ela começa a ser desenvolvida. Na essência, eu não consigo compreender, quando eu estou em desenvolvimento, eu ainda não consigo compreender a presença do outro. Compreender no entendimento. Mas eu consigo sentir, por exemplo, a minha mãe. Eu consigo sentir que a minha mãe está lá comigo. Ok? Bom, e quando eu sair, eu ainda também não percebo a minha mãe com tanta clareza. O bebê, ele age como se a mãe fosse uma extensão dele. Ele não sente que é separado. Ele ainda não tem um entendimento para isso. Ele tem o sentimento, mas não tem o entendimento. Com o passar
passar do tempo, ele começa a desenvolver então a cognição. E desenvolvendo a cognição, o que ele percebe? Ah, ela é separada de mim. Tem a minha mãe. E aí o bebê, ele já conhece o pai? Não conhece, né, Sérgio? Quem ensina para o bebê que o pai está lá? A mãe, já dentro da barriga dela. Ó, o papai está chegando. Papai está trabalhando. Daqui a pouco ele está aqui. Mas essa compreensão da realidade, ele começa a ter à medida que ele se desenvolve. 1 ou 2 anos, ele começa a, então, já saber claramente essa diferença, eu e o outro. Faz sentido? Gente, quando eu sou pequenininha, dentro da barriga da minha mãe, um bebezinho também, quando eu nasci, eu sou pura essência. Só sentimento, essência total. Mas à medida que eu começo a interagir, por exemplo, lá em casa, quando eu chorava, o que acontecia? Tudo era meu, né? Tudo acontecia da maneira que eu precisava. É assim, os pais se adaptam ao bebê. Mas quando eu chego na escola e que eu olho pro, sei lá, o picolé, ou o brinquedo, ou o caderno, ou a caneta colorida da minha amiguinha, e que eu vou buscar essa caneta para mim, o que acontece? Qual é a reação da amiguinha? Ela me bate. É meu. Né? A reação geralmente é essa. Me bate, chama a professora. E aí eu começo então a entender que o outro está ali. Que o outro tem necessidade. E que as coisas não serão da maneira como eu gostaria. É nesse momento então que eu começo a compreender que essa relação ela tem um limite. E que se eu ultrapassar esse limite, não vai ser bom para mim. E à medida que eu começo a interagir, então observa, em casa a coisa funcionava de uma maneira. Tudo para mim, as pessoas se adaptando a mim e resolvendo todas as minhas necessidades. Quando eu saio para o mundo, então é diferente. Eu preciso começar a me adaptar àquilo que existe. E se eu não faço isso, então eu sofro sérias consequências. E à medida que eu começo a viver essas relações, nós vamos definindo uma estratégia de sobrevivência, vamos dizer assim. Uma maneira de viver no mundo. Por exemplo, alguns levavam o tapa e faziam o quê? Retribuía. Mas todo mundo era assim? Não, eu, por exemplo, não. Eu encolhia. Eu fugia. Eu me escondia. Percebem? E é justamente nessa fase que então a gente começa a desenvolver um padrão de comportamento inconsciente. Ou seja, um padrão de comportamento que eu não sei, eu não entendo, mas eu já vou aprendendo uma maneira de funcionar na vida. Pelo efeito de ação e reação. Tá bom? Até aqui tá tudo bem, pessoal? Então, o que acontece? Olha lá, o fetinho, ele é puro sentimento. Ele não entende, ele não tem a cognição, o raciocínio desenvolvido para tomar decisões ou para fazer qualquer coisa. Ele simplesmente recebe tudo, sem muita movimentação. Mas quando ele nasce é diferente, ele começa a ter que fazer por ele mesmo. E à medida que ele vai fazendo por ele mesmo e convivendo com as pessoas, nessa relação ele vai criando uma estratégia de vida, vamos dizer assim. E aí, gente, o que acontece? As pessoas, elas têm maneiras diferentes de se desenvolver. Então eu falo assim, é justamente nas experiências doloridas que a gente começa a desenvolver o nosso ego, tá? E o que eu vou chamar de ego? A casca, ok? E o que eu vou chamar de essência? A polpa.
Então vamos pensar numa fruta. A casca e a polpa. O que é mais importante? A casca ou a polpa? Na compreensão de vocês. A essência ou o ego? A essência. Quem acha que é a essência? Ok. Agora então eu vou pedir para vocês imaginarem assim, por exemplo, um caqui. Né? Hã? Dá para comer com casca e tudo. Mas a probabilidade da gente manter ele bem por um tempo maior não é menor? Ou seja, a polpa precisa... Isso, a essência precisa do ego. Porque senão é aquela pessoa assim, extremamente aberta e que se fere com qualquer coisa. E que fica dolorida diante de qualquer circunstância. Percebem? Como a fruta. A casca, ela é importante para proteger a polpa. O que seria da polpa se não fosse a casca? Faz sentido para vocês? O nosso maior desafio na vida é compreender isso. Como desenvolver a nossa casca, o nosso ego, de uma maneira que ele proteja a nossa essência. Ó, imaginem uma pessoa, ó lá, com ego de coco. Percebem? O quanto é difícil chegar nessa essência. Faz sentido para vocês? Né? É um esforço você chegar na essência da pessoa. Tamanha capacidade dela de se defender. Olha lá. Agora imaginem também lá o kiwi, o caqui. Qualquer esbarradinha estragou. Qualquer forçadinha complicou. Não é? Faz sentido. Então, qual é o nosso maior desafio para conseguir relações que se mantenham, que se desenvolvam? É aprender a ser uma casca flexível, né? Mas eficaz. Porque o caqui é flexível, mas qualquer coisa estraga, né? Então eu brinco muito assim, talvez uma banana, que é uma casca consistente, ela protege a polpa, mas no momento que for necessário é muito fácil retirar a casca para nutrir, não é? E a proposta aqui é que vocês entendam exatamente a formação dessa casca e os desafios que elas geram na nossa relação com o outro. E para isso nós vamos passar em todos os papéis. Ok?